Chegou a hora de a democracia acertar suas contas com aqueles que tentaram um golpe sórdido para manter Bolsonaro no poder. A Polícia Federal deflagrou uma mega operação que atingiu o núcleo duro do bolsonarismo golpista. Quem comenta é o vice-líder do governo Lula no Congresso, o deputado Elvino Mongas, do PT gaúcho. A notícia do dia é uma bomba. De ordem da Justiça, a Polícia Federal apreendeu o passaporte de Jair Bolsonaro. Significa que a polícia e a justiça enxergam sim a possibilidade de Bolsonaro fugir do país. Mas por que ele fugiria? Todo mundo sabe que o Brasil viveu uma tentativa de golpe. O golpe tinha o objetivo de manter Jair Bolsonaro no poder. E todo mundo sabe que aquele governo mantinha uma fábrica de mentiras, o chamado Gabinete do Ódio. Todo mundo sabe que tudo isso vem sendo investigado pela Polícia Federal desde antes de Lula assumir. Portanto, a tese de que Bolsonaro estaria sendo perseguido é uma grande mentira. Repito, essas investigações começaram antes de Lula assumir e vêm sendo feitas pela polícia com ordens da Justiça. E o que aconteceu hoje? A Polícia Federal desencadeou uma mega operação que indica que todos esses crimes e escândalos tinham um núcleo central que pensava, estimulava, financiava e articulava tudo isso. E esse núcleo duro estava justamente dentro do gabinete do então presidente da República. Hoje, além de apreender o passaporte de Bolsonaro, a Justiça também proibiu que ele se comunicasse com qualquer um desses assessores militares e ex-ministros. Estes que foram alvo da mesma operação. É uma medida cautelar para impedir que os suspeitos de integrarem esta verdadeira quadrilha golpista combinem versões e eliminem eventuais provas que ainda existem. Entre os presos de hoje está Felipe Martins, que era um dos assessores mais próximos de Bolsonaro. Ele exercia grande influência sobre o ex-presidente. Foram ele e o Carluxo, por exemplo, que deram a forma àquele discurso vergonhoso, mentiroso, negacionista que Bolsonaro fez lá na ONU. Vocês lembram? Martins é aquele assessor que fez gestos nazistas numa audiência lá no Senado. Outro alvo da operação é Tércio Tomás, também assessor muito próximo de Bolsonaro. Hoje, quando a polícia chegou na casa de Bolsonaro em Angra, era justamente Tércio Tomás que estava com Bolsonaro. A investigação das fakes já tinha identificado que Tércio, Carluxo e Martins eram os chefes do Gabinete do Ódio. Mas a operação de hoje também fez busca e apreensões contra 3 generais e um almirante. O general Braga Neto, chefe da Casa Civil de Bolsonaro. O general Augusto Heleno, chefe de segurança institucional do governo Bolsonaro. E o general Paulo Sérgio, comandante do Exército e ex-ministro de Defesa. E o almirante Almir Garnier, que era comandante da Marinha. Tem mais. O ex-ministro Anderson Torres, da Justiça, que já esteve preso no caso das joias roubadas, também foi alvo dessa operação. Então, gente, o que se tem aí? Finalmente, todas as grandes investigações que começaram lá atrás, agora vão tendo o seu desdobramento. A nota oficial da Polícia Federal diz que a operação de hoje, entre aspas, a pura tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. A organização criminosa investigada buscava obter vantagem de natureza política com a manutenção do então presidente da República no poder. Fecha aspas. Ao todo, foram 33 mandados de busca e apreensão, 4 mandados de prisão preventiva e 48 medidas cautelares. Até desencadear essa operação, a polícia e a justiça reuniram muitas provas, muitos depoimentos, e um dos mais fortes, sem dúvida, foi a delação de Mauro Cid, o ajudante de ordens de Bolsonaro. Mas muito mais gente foi ouvida e muitas outras provas foram colhidas. E pelo que indica a operação de hoje, ficou evidente que alguns militares atuaram em favor da tentativa de golpe. Seja repetindo as mentiras de Bolsonaro sobre as urnas, seja mantendo aqueles famigerados acampamentos nos quartéis, ou até mesmo compactuando com a tal minuta golpista que teria sido analisada por todos eles. Aliás, a minuta teria sido levada a Bolsonaro por Felipe Martins, que foi preso, e incluía na sua primeira versão a prisão dos ministros Alexandre de Moraes, do ministro Gilmar Mendes e até, ora vejam, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. É tudo muito, muito, muito grave, gente.
Ficou evidente também que a máquina de mentiras, o gabinete do ódio, era usada para tentar sustentar publicamente a legitimidade da farsa golpista. Mas enfim, hoje o Brasil reagiu. É a mais ampla operação contra um grupo mais íntimo de Bolsonaro, envolvendo ex-ministros, militares, assessores e políticos. O pano de fundo é a tentativa de golpe que culminou com o vandalismo bárbaro que se viu no 8 de janeiro de 23. Desde aquele horroroso episódio, todos os democratas do Brasil passaram a exigir que nenhum golpista ficasse impune. A operação de hoje, então, indica que as instituições brasileiras estão funcionando sim, e funcionando muito bem, porque estão dando consequência ao mais terrível acontecimento político do Brasil pós-ditadura, que foi a tentativa de golpe do bolsonarismo. Com as novas prisões, com todo o material que foi apreendido hoje, esperamos que se faça a justiça definitiva, ou seja, que todos os golpistas, sejam eles civis, militares, sejam rigorosamente punidos. O momento é gravíssimo. O que está em jogo é o Brasil da democracia e o Brasil que encara a verdade. Se você é um democrata e não suporta a mentira, use sua voz e exija que toda essa investigação vá até o fim.